Amém? Pessoal, eu vou ser sincero com vocês. Eu tentei mudar de mensagem hoje. Eu falei assim, Deus, eu já preguei 2 domingos sobre esse assunto. Eu falei assim, Deus, eu vou mudar. Aí quando eu falei que eu ia mudar, o que aconteceu? O Espírito Santo veio e falou em meu coração que eu havia dito pelo Espírito que nós faríamos um mês inteiro praticamente com esse assunto, falando sobre a intimidade com Deus. E aí quando eu quis mudar, quando eu quis alterar, o Espírito Santo veio e falou assim, não, é isso que eu quero e é isso que nós vamos fazer. Ah, pastor, então vai ser o mês inteiro? Eu acredito que será, os 4 domingos do mês de agosto, ou 5, não me recordo agora. Nós vamos falar sobre esse assunto, porque ele cresceu. E na medida que ele cresceu, Deus nos trouxe mais entendimento. E o que ele nos deu hoje é uma segunda parte daquilo que nós já temos aprendido. Como vocês sabem, o pastor gosta de fazer sempre uma recapitulagem daquilo que nós aprendemos no decorrer das outras semanas. Porque por mais que a pessoa venha à igreja todo domingo, às vezes ela deixa a palavra se perder. E a gente não podemos fazer isso. Quando você vem à igreja ao domingo, você recebe uma palavra. Domingo, segunda, terça, você tem que mesclar ela. Quarta-feira você vem na igreja, você recebe de Deus um novo azeite, uma nova unção, para cura, para libertação, a palavra. Aí na quarta, na quinta, você vive com aquela palavra. Na sexta-feira você volta à igreja, ouve novamente, recebe um novo azeite na botija. Você pega e mescla aquela mensagem, sexta e sábado, e aí domingo Deus te dá azeite novo em nome de Jesus. Se eu não fizer assim, irmão, as palavras de Deus vão ficar somente na minha memória, ela vai se perder. Nem tudo dura para sempre. Não, pastor, o que fica na cabeça não se perde. Não tem quando uma pessoa te ofende, te magoa, você lembra daquilo para toda a vida. Não, aquilo não ficou na sua memória, ele entrou no coração. A mágoa na vida de alguém só tem um destino, o coração. Porque se ficar na mente, desaparece, some, vai embora. Agora, quando fica no coração, meu irmão, pode passar 10, 20, 30, e às vezes a pessoa está no leito da morte, e aí ela está recordando daquilo que lhe fizeram, porque entrou no coração. Não é à toa que a palavra de Deus diz que a tua palavra, a palavra de Deus, tem que estar nos nossos lábios, mas tem que também estar na onde? No nosso coração, para que não se esqueça, para que não se perca. Amém, pessoal? Então deixa eu fazer uma rápida recapitulagem daquilo que nós aprendemos no decorrer da semana. O Espírito Santo, ele tocou no nosso coração há 2 domingos atrás, que na verdade foi o dia 1º de agosto, falar sobre as ações de uma pessoa demonstram o seu nível de intimidade com Deus. Eu acredito que esse é o principal fator, irmão, das pessoas não estarem caindo, mas estarem sendo enganadas por Satanás. A Bíblia fala que no mundo jaz o maligno. O espírito enganador já domina essa região. E às vezes a pessoa, quando ela não tem intimidade com Deus, ela é levada, ela é conduzida a acreditar em tudo que transparece ser uma coisa de Deus. Eu já vi pessoas falar o seguinte, na época que eu evangelizava, eu batia na porta das casas das pessoas, né? Por que isso não faz mais? Porque agora a gente vive praticamente dentro da igreja, né? Mas quando eu era membro e obreiro, então eu sempre estava evangelizando. E na hora que eu estou na rua e Deus dando oportunidade, não é porque eu sou pastor que eu não deixo de evangelizar. E aí eu me lembro que quando eu fazia uns evangelismos específicos, eu batia na porta da casa das pessoas, e aí eu falava assim, fulano de tal, eu sou Adécimo, sou além de membro, eu sou obreiro lá da Igreja da Graça, né? E eu vim aqui trazer uma revistinha, um jornal, falar de algo de Deus para a tua vida e não sei o quê. Aí a pessoa falava assim, olha, tudo que é de Deus é bem-vindo. E as pessoas abriam a porta das suas casas. Naquela hora, ao mesmo tempo que eu me alegrava porque eu sabia para o que aquela pessoa estava abrindo a porta da casa dela. Mas aquela frase deixa entender que tudo que vem de alguma forma antecipado com a palavra Deus, aquela pessoa recebe. Eu não sou assim. Porque a Bíblia fala que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então não é porque alguém traz o nome de Deus, alguém fala, aparentemente transmite ser uma pessoa espiritual, uma pessoa de Deus, que eu vou simplesmente abrir a porta do meu coração, da minha mente, do meu espírito e deixar entrar.
Também eu sou muito homem de Deus para entender o seguinte: se eu batesse a porta de alguém e essa pessoa dissesse, pois não, sou a décimo, sou lá, eu já frequento a casa de Deus, eu sou de tal ministério, de tal lugar, eu falei, agradeço. Não, mas pode, não, agradeço, minha irmã. Você já tem pastor, você já tem igreja, você já tem quem te instrui. Eu estou aqui para instruir quem não tem instrução nenhuma. Claro que se a pessoa falar assim, foi Deus que te enviou, quero que você ore por mim, preciso de uma ajuda, eu não vou negar, mas eu não vou despender daquele tempo, evangelizar quem já foi o quê? Embora nos dias de hoje, parece que nós temos que fazer esse trabalho, né, pessoal? Evangelizar os crentes, porque os crentes estão fazendo cada coisa, como diz o ditado aí fora popular, que até o diabo duvida. É vergonhoso falar isso em rede nacional ainda, rede nacional não, ao vivo na internet, mas é a pura verdade, pessoal. Tem crente fazendo cada coisa, que misericórdia. Ontem mesmo, eu e minha esposa, estávamos atualizando as coisas lá do Facebook, e de repente ela virou para mim, mostrou alguma coisa, eu falei assim, isso aí para mim não é evangelho, para mim isso é terreiro de macumba. Isso aí é para mim terreiro de macumba, obra do diabo, não vou concordar com isso. Então não é porque vem com o primeiro nome Deus que eu vou aceitar. A falta da intimidade com Deus faz com que as pessoas vivam às cegas. Se alguém chegar ali e disser, olha que Deus está me mandando falar, e de certa forma adivinha algo da sua vida, naquele momento você baixa a guarda da resistência e aceita tudo que vem dali, e você se esqueceu de um detalhe. Quando Satanás se pôs a tentar a Jesus, ele tentou Jesus primeiro com a palavra de Deus. Ele usou as escrituras para que Jesus de alguma forma viesse baixar a guarda e ele tivesse acesso à vida de Jesus, e Jesus não permitiu. Irmão, essa falta de intimidade com Deus, tem pessoas caindo e além de caindo, estão se tornando presas, escravos de pensamentos, ensinamentos, muitas vezes até diabólico. Ah, pastor, mas eu tenho intimidade com Deus. O que é intimidade com Deus? É passar tempo, ter intimidade com alguém, vamos começar aqui, é conhecer esta pessoa mais profundamente. Você tem uma perspectiva mais detalhada daquela pessoa. Você primeiro passa tempo com ela. Não tem como você se tornar íntimo de alguém se você não despender tempo com aquela pessoa. Você precisa despender tempo, você precisa gastar tempo. E um dos principais fatores e evidências de que alguém tem intimidade com Deus é que ela não tem problema de passar tempo com Deus, irmão. Se é questão de passar tempo, de orar, de buscar, de estar no envolvimento com o Espírito Santo, de estar no envolvimento com Deus, de estar no envolvimento com a igreja, ela não tem dificuldade com isso. Agora, quando a pessoa levanta muito pretexto, esta pessoa conhece o Senhor, mas não tem intimidade com o Senhor. Conhece a Deus, mas não tem intimidade com Deus. Conhece a Deus pelas suas maravilhas, pelas suas curas, pelas bênçãos que nos são proporcionadas, mas não conhece a essência de quem Ele é. Por isso que hoje nós vemos pessoas trocarem de Deus como troca de roupa. Uma hora está adorando ao Deus, daqui a pouco está adorando as coisas deste mundo. Uma hora está buscando a Deus, chorando na presença de Deus, daqui a pouco está desesperado buscando pelas coisas desta vida. A Bíblia fala, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Meu irmão, acorda, desperta. Ou você assume a paternidade divina, ou você assume a paternidade mundana de Satanás. Não tem como ficar em cima do muro. Então, ter intimidade com alguém é você gastar tempo com ela, é você saber o que ela gosta. É triste, mas muitas pessoas falam assim, pastor, eu ainda não sei o que Deus quer para mim, o que Deus quer de mim. Eu não sei o que Deus quer para mim, o que Ele tem para mim. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Os propósitos de Deus é uma coisa, mas saber o que agrada ao coração de Deus, eu sei, irmão. E é claro que isso não me limita, eu vou aprender ao longo do tempo. Eu sei o que aborrece a Deus e eu sei o que alegra a Deus. Você que é casado, você não sabe o que tira o seu marido do sério? Sabe ou não sabe? Quando ele vai lá e faz alguma coisa e você fica revoltada, você vai lá e faz. Porque você sabe que vai atingir ele. A mesma coisa o marido. Quando o marido fala alguma coisa para a mulher, ou pede, às vezes ela não corresponde, ele vai lá e pratica ou faz exatamente aquilo que ela fica. Você sabe que eu não gosto disso, por que você faz? Ela fez proposital,
porque Ele conhece, Ele sabe o que você gosta e Ele sabe o que você não gosta. Se você tem intimidade com Deus, meu irmão, você sabe o que Deus aprova, você sabe o que Deus reprova. Você pode não ter Bíblia para pautar isso, mas o seu espírito testifica. A sua consciência te acusa e você fala: não, eu não posso manter isso, eu não posso ocultar a transgressão, eu não posso esconder esse pecado. Até quando eu vou fazer isso? Até quando eu vou esconder esse erro, essa falha, que mais tarde pode amaldiçoar a minha geração, mais tarde pode destruir meu futuro? Não vou. Isso a Deus desagrada, Deus reprova. Não, mas isso aqui Deus agrada. Não, isso aqui satisfaz o coração de Deus. Isso aqui alegra o coração do Espírito Santo. Então eu vou fazer porque isso é alegria para Deus. Então, passar tempo com Deus, saber o que Ele gosta, né? E o que Ele quer. Deus é o que Ele quer de mim, o que Ele deseja da minha parte, o que Ele espera que eu faça. E aí nós lembramos alguns homens que nos deu exemplo de intimidade com Deus. Você lembra de alguns, sim ou não? Quais são não? Vamos tentar lembrar alguns aí. Eu citei apenas 1, 2, 3. 3 homens. Primeiro, qual foi? Jó. Algum falou, sortido, né? Um falou Jó, Abraão e Moisés, né? Esses 3 homens nos deram esse exemplo. Primeiro, Jó, porque a Bíblia fala que ele chegou no livro de Jó 42 e disse assim: antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora não. Agora os meus olhos te veem. Hoje eu te conheço por andar contigo. Então hoje eu não preciso que alguém venha e me diga, ou fale, ou determine alguma coisa. Não, eu fecho os meus olhos, eu dobro os meus joelhos, eu entro na presença de Deus e eu ouço a sua voz. O Senhor fala comigo. Antes não. Irmão, tem muito crente vivendo como, pessoas que gostam do espiritismo, do misticismo. A pessoa não pede para Deus, não fala com Deus, não ora a Deus, mas está sempre procurando alguém que revele a sua vida. Sempre está procurando alguém que mostre alguma coisa, sabe? Ela não sabe chegar a Deus, não sabe se ajoelhar, não sabe desenvolver uma intimidade com Deus. Então ela prefere que alguém diga para ela alguma coisa. Então ela está sempre caçando alguém que revele alguma coisa, que mostre alguma coisa, que abra os olhos de alguma maneira. Meu irmão, não tem outro se não for Deus. Intimidade com Deus é necessário. Jó, nós tivemos o exemplo de Abraão, a qual a Bíblia chamou de amigo, e nós tivemos o exemplo de Moisés, a qual a Bíblia fala que Deus falava face a face. Então, quando temos intimidade com Deus, nós nos tornamos pessoas mais fortes, ficamos preparados para enfrentar as batalhas da vida. E naturalmente, a sua intimidade com Deus determina as suas ações. Ou seja, vamos ver aqui umas evidências de quem tem intimidade com Deus. Como eu falei no começo, passa tempo com Deus. Por exemplo, você acordou hoje, ou talvez ainda ontem você estava decidida: hoje eu vou na igreja, eu vou na casa de Deus. Hoje o título da nossa reunião, para todos ficarem sabendo, primeiro é reunião dos filhos de Deus, mas é culto de louvor e adoração ao Espírito. Ou seja, quem vem no domingo é aquela pessoa que quer passar tempo com quem? Não é quem chega às 7h20, 7h30, 7h40 não, irmão. Tá? Quem quer passar com Deus sabe, o culto é 8, então no mínimo 7h50, 7h55, eu já vou estar lá sentado esperando o culto começar, porque na hora que entrar a live, que a ministra de louvor começar a cantar, eu já quero me envolver com Deus. Porém, a pessoa, por mais que ela sabe que ela vai vir à igreja para orar, para buscar, para envolver-se com o Espírito Santo, ela começa isso no momento que os olhos dela se abrem dentro de casa. Quando o telefone toca e de repente os olhos dela se abrem, ou dele se abre, ali mesmo ele já começa a falar com Deus. Porque o que Deus nos ensina? Que pela manhã tu ouvirás a minha. E parece, irmão, que tem muito crente que nasceu mudo, porque não fala com Deus. E o mais engraçado disso é que eles querem que Deus fale com eles. Eles querem que Deus fale com eles, mas eles não falam com Deus. Ali ela vai dobrar o seu joelho, ou às vezes já vai para o banheiro mesmo, ou vai para um cômodo da casa que a pessoa costuma usar como local de oração, ou vai para o fundo da casa. Eu não sei onde é o seu lugar de quietude para você buscar. E ali você já fala com Deus, você já se envolve com o Espírito Santo. E aqui você só completa a obra que Deus começou dentro da tua casa.
Aqui só completa a obra que Deus começou dentro do seu quarto. Então, despender, passar tempo com Deus é uma das evidências. Mas passar tempo com Deus no quê? Na oração. Buscando. Se a gente relembrar aqui o livro de Lucas capítulo 22, apenas o versículo 29, olha o que o Espírito Santo nos ensinou semana passada, e retrasada também. E saindo foi como costumava para o monte do quê? E também os seus discípulos o seguindo. E ele foi fazer o que lá, pessoal? Jogar dama? O que ele foi lá? Jogar joguinho no celular? O que ele foi fazer lá? Orar. Olha bem a palavra que a Bíblia usa. E foi como costumava. Olha aqui para mim. Se orar não virou um hábito na sua vida, isso é uma evidência clara de que você não tem intimidade com Deus. É igual onde uma irmã me procurou, e nesse caso é diferente do que eu estou dizendo, mas você vai entender o que eu quero dizer. Ela chegou para mim e disse assim: pastor, estou muito decepcionado, estou muito triste, porque o meu marido não ora, porque o meu marido não busca, porque o meu marido não se quebranta, o meu marido não envolve com Deus, pastor. Ele gasta tempo com tantas outras coisas, ele faz tantas outras coisas. Eu falei assim: irmã, entenda bem, todo cristão deveria ser um homem e uma mulher de oração. Se nós fizéssemos isso, irmão, se nós desempenhássemos melhor o nosso papel de oração, a nossa vida, a nossa casa e nem o mundo em qual nós vivemos estaria do jeito que está. Não estaria. Porque a oração é uma conexão que você faz de maneira direta com Deus, irmão. Tem gente que parece que está com comichão no ouvido, ouve isso, irmão, mas não faz. Vai chegar o dia que a calamidade vai bater a porta. Vai chegar o dia que a doença vai bater a porta. Vai chegar o dia que o problema vai bater a porta e a pessoa não vai saber como lidar com isso. A pessoa não vai saber como responder isso, sendo que é a oração. Tem que ser um hábito. Aí eu virei para essa irmã e falei assim: irmã, será que a senhora não está pegando pesado demais? Não, pastor, porque ele tem que orar. Eu falei: irmã, existem pessoas que pessoas de oração, e existem pessoas que não são pessoas de oração. Entenda isso. Se a senhora entender isso, vai ter menos conflito entre você e seu marido. Coloque na sua cabeça: seu marido não é um homem de oração. Pastor, mas eu quero. Então ore para que Deus o torne um homem de oração. Mas não é por muito falar, não é por você pressionar, não é por você exigir, não é por você ficar falando, que isso vai fazer com que ele mude. Ore para que Deus toque no coração dele e crie esse desejo desesperado de buscar a face de Deus. Se você crê na oração, então pronto, exerça ela. Existem pessoas, mas todo cristão deveria ser um cristão de oração. Se você não ora para o seu almoço, se você não ora quando vai sair de casa, se você não ora quando vai comprar, se você não ora quando vai vender, se você não ora quando vai fazer qualquer outra coisa na sua vida, isso demonstra que você não tem intimidade com Ele. Logo, você não confia em Deus como deveria confiar. E não vem com essa história: não, pastor, porque tudo na minha vida eu entrego nas mãos de Deus. Nem sempre, nem sempre. Tudo na minha vida eu entrego nas mãos de Deus. Se realmente você entrega, o sinônimo é a oração. Como costumava, a Bíblia fala que Jesus ia para o Monte das Oliveiras e orava. Você já serve a Deus há tanto tempo, irmão, e será que você tem o hábito de orar? Pode parecer uma pergunta besta, mas eu vou fazer. Você escovou o dente antes de vir para cá? Se você não escovou, irmão, não anda você escovar agora ali. Ou então fez bem colocar essa máscara, né? Mas eu vou perguntar: quem aqui escovou o dente? Levanta a mão, deixa eu ver. Não vou perguntar tomar banho, porque para tomar banho nem todo mundo tem um hábito de tomar banho cedo, né? Não, pastor, eu tomo quando eu volto da igreja. Deus sabe, né? Mas você pelo menos escovou. Também não vou perguntar se você penteou o cabelo, porque tem muitos casos que o cabelo é curto, e às vezes tem muitos casos que a mulher só faz o quê? Dá um nó aqui, ou então faz uma, né? Resolveu o problema, né? Mas o escovar dente é inadmissível que você não escove. E isso já virou o quê? Hábito. E é fácil? Não,
Não é fácil. Lembra quando você tentava ensinar o seu filho a escovar o dente? A luta que era? Alguns deles, a água que envolveu a pasta era lágrima, porque às vezes você tinha que até dar uma. Vai escovar esse dente, menino, você está doido? Não tem esse negócio. Não, e era uma luta. Para desenvolver um hábito, não é fácil. Mas depois de desenvolvido, irmão, também ninguém vai tirar de você. O dia que você criar um hábito de orar, meu irmão, você vai se sentir até acusado de dormir e não ter falado com Deus, de ter saído de casa sem ter falado com Deus, de ter comprado alguma coisa ou vendido alguma coisa sem ter falado com Deus. Meu irmão, eu estou aqui em pleno exercício do meu ministério. A sua vida poderia estar lá na frente se você tivesse primeiro desenvolvido esse hábito com Deus, criado essa intimidade de oração, criada essa questão. E aí nós citamos algum exemplo: Paulo, Samuel, Daniel, foram pessoas que tinham o hábito de orar. Daniel é um dos que mais se destaca aqui, porque a Bíblia fala que quando foi feita uma lei dizendo que ele não poderia clamar a outro Deus, senão seria lançado na cova do quê? A Bíblia fala que ele foi para o seu quarto como costumava, dobrou os seus joelhos e foi falar com Deus. E qual maneira, ou de que maneira ele foi encontrado? Orando. Orando. De que maneira Paulo foi encontrado? Orando, falando com Deus. Quando Saul pecou, errou, transgrediu, não obedeceu a Deus, o que Samuel fez a noite inteira? Orou. Você tem os seus problemas, você tem a sua dificuldade, mas não gasta tempo em oração. Você tem sonhos, você tem projetos, você tem desejos do seu coração, mas não passa tempo em oração com quem? Com Deus. Então, gastar tempo com Deus em oração é uma das evidências, é uma das ações que demonstram que nós temos uma intimidade com quem? Com Deus. E a segunda eu vou falar o que pode parecer um pouco clichê, mas você vai entender. Uma vez uma pessoa chegou para um pastor, ou missionário, não me lembro dele, e disse assim: pastor, eu quero viver com Deus. Essas são as minhas palavras, eu estou parafraseando ali, ou acrescentando alguma coisa só para você ter um entendimento melhor. Pastor, eu quero ter uma intimidade com Deus, eu quero me envolver com Deus. Então deixa eu te fazer uma pergunta: o que é mais importante para isso? A oração ou a palavra? Qual dos dois? Aí esse pastor então olhou para esse homem e falou assim: meu amigo, deixa eu te responder te fazendo uma outra pergunta. Você pega um pássaro e para ele voar ele precisa do quê? Então chega para ele e pergunta: qual é mais importante, a asa direita ou a asa da esquerda? Qual que ele vai responder? As duas, porque só com uma ele não. Irmão, a pessoa pode ter uma vida de oração, mas talvez as suas orações estão sendo vazias, porque elas não estão pautadas na palavra de Deus, não está tendo meditação na palavra de Deus. Então, se eu gasto tempo em oração, para quem tem intimidade com Deus, também precisa gastar tempo meditando na palavra de quem? De Deus. Aí é a hora, irmão, que vem o chicote de Deus. Você está preparado? Agora vem o chicote de Deus. No dia 1º de janeiro de 2021, nós começamos um propósito aqui na igreja. E qual que era o propósito? E quem continua, será que até agora? Quem será que continua até agora? Hoje, salvo engano, é Jeremias 1, 2, 3. Se eu não me engano. Pastor do céu, não, ainda sou da terra, mas eu vou chegar lá. O senhor não sabe, pastor, o que foi? Qual a desculpa que você vai dar agora? Tempo? Não tem. Quando eu fiz a primeira vez a leitura da Bíblia, parece que os livros de Isaías e Jeremias era até uma penitência, irmão. Parecia que eles eram gigantescos. E vou falar algo aqui para você entender. Quando a primeira vez o pastor, lá na época, determinou que nós íamos ler a Bíblia, 3 capítulos por dia, quando chegou em Isaías, em Jeremias, para mim, irmão, parecia que o capítulo não tinha mais fim.
Eu falava assim: Deus, parece que o primeiro capítulo é o livro todo. O que está acontecendo? E aí eu fui ver, irmão, que esse ano nós estamos fazendo essa leitura. E eu virei para minha esposa e falei assim: meu bem, o livro de Isaías parecia tão grande, tão extenso, tão longo, que era dificuldade para cumprir a leitura. E ela falou assim: é verdade. E aí eu falei assim: mas a gente não vê isso hoje. Aí o Espírito Santo veio e falou no meu coração: porque agora você não está fazendo por obrigação, agora você está fazendo por intimidade. Você não está fazendo para que quando o pastor perguntar, você diga: pastor, estou em dias. Você não está lendo obrigatoriamente. Você está lendo porque você tem prazer, você tem desejo, você tem intimidade comigo, você quer aprender. Então o que era gigantesco e enorme, agora está o quê? Pequeno. Quando eu vejo, irmão, já, se brincar, eu continuo a leitura, eu vou para 4, 5, 6 capítulos e nem vejo a hora passar. Olha o que diz o Salmo primeiro, vamos lá? Versículo 1, e depois nós vamos para o versículo 2. Diz assim, ó, Salmo 1:1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, e nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos. Aí ele diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Há um tempo atrás, eu não sei se eu fiz isso aqui, eu acho que eu fiz muito isso lá no Alzira Santana, eu não me lembro se eu já fiz isso aqui, mas quando vinha alguém pela primeira vez, eu perguntava assim: ô dona Diomar, qual é o doce que a senhora mais gosta? Vamos supor que a dona Diomar seja a pessoa primeira vez hoje. Qual é o doce que a senhora fala assim: pastor, eu gosto desse doce, e se não tirar perto de mim, pastor, é perigoso até pecar de comer mais do que deve, de tanto que eu gosto desse doce. Tem algum doce, dona Diomar? Qual que é esse? O pudim? O pudim? Pastor, meu Deus do céu, o pudim é minha fraqueza, pastor. Se eu acabei de almoçar e estou com a barriga assim, ó, mas eu olhei um pudim, eu olho para Deus: o Senhor me perdoa, perdoa antecipado, porque eu não deixo passar um pudinzinho não. Aí eu brincava com as pessoas: então que esse culto seja o seu pudim, que você queira voltar a comer, que você queira voltar a degustar. Irmão, meditar na palavra, ter prazer na palavra de Deus, é isso. É você não passar um dia sequer sem procurar saber o que Deus quer falar com você. Que direção Deus ele tem para você. Sabe, é você gastar tempo lendo a Bíblia. A gente passa, irmão, praticamente, eu estava falando com a minha esposa, que os filmes de hoje em dia, a maioria deles não tem duração menos do que 2 horas. Antigamente o filme era 1h15, 1h, 1h20, agora, irmão, a maioria dos filmes estão com 2 horas de duração. A gente passa 2 horas assistindo um filme, mas não passamos 15 minutos lendo a Bíblia. A gente, por exemplo, quem aqui já assistiu aquele filme Titanic? Levanta a mão. Sabe quantas horas de duração que ele tem? 3 horas de duração. A pessoa assistiu do começo ao fim, mas duvido se algum dia você passou 3 horas lendo a Bíblia. Pastor, o senhor está julgando? Não, eu falo pelas probabilidades, porque 2 horas no culto para a gente é demais, a pessoa não vê a hora de ir embora. O que dirá passar 3 horas lendo a Bíblia, irmão? O que dirá? Antes tem o seu prazer na lei do gastar tempo orando. Nós já conhecemos de praxe esse texto, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade fará o que com a gente? Só que essa liberdade só vai acontecer se esta palavra vier regada pelo Espírito Santo. Por isso que muita gente não entende, porque para ler a Bíblia, mas não convida o Espírito Santo para interpretar.
Aí o que a pessoa faz? Corre lá na internet e digita, o que significa isso? Aí vem um endiabrado, encapetado, falar bobagem. Igual eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma reportagem em um veículo de comunicação bem famoso, aonde um homem, ele disse o seguinte, que ele recebeu uma palavra de Deus que ele tinha que adulterar. Alguns talvez já até lembrar dessa reportagem. Ele tinha uma mulher cristã, ele era cristão, a mulher era casada e ele também era casado. E aí ele disse que ele recebeu de Deus uma palavra, aonde Deus mandava ele ir adulterar com a mulher. Você lembra disso? Vocês nunca viram esse vídeo? Tudo está pautado em Oséias capítulo 3, onde a Bíblia fala da mulher adúltera, que representa Israel, que ao mesmo tempo quer estar com o noivo, mas também quer estar com outros deuses. E aí Deus ele fala para Oséias assim: aceite ela novamente, ame a sua mulher, ainda que ela foi o quê? Adúltera. Mas ele entendeu, vai e adultera. E engravidou a mulher. Aí o repórter, que não é cristão, falou assim: será que você não está lendo errado? Porque se o senhor prestar atenção aqui não diz vai e adultera, ele fala mulher adúltera. É um adjetivo do que ela é, ela praticou algo, ela fez algo, ela adulterou, ela cometeu um ato de infidelidade. Ainda ele tentando escapar, falou assim, agora pensando bem, olha como que o Espírito Santo faz as coisas. Olha, irmão, deu vontade de entrar na televisão, dar um cascudo nesse senhor. E tem gente, irmão, que se não ler a Bíblia com o auxílio do Espírito Santo, daqui a pouco está fazendo besteira. O engraçado é que na maioria das vezes essa besteira, quando está relacionada a nós, a gente não faz. Porque o que ele diz? Que se o seu braço te faz pecar, o que ele manda você fazer? Até agora eu não vi nenhum crente desse jeito, sem braço nenhum não, irmão. Se o teu olho te faz pecar, o que a Bíblia fala? Até agora não vi alguém falar assim, ranquei os meus olhos por amor a Jesus. E nem deve, nem precisa. Irmão, se você diz, ou se eu digo, ter uma intimidade com Deus, mas se eu não gasto tempo orando, e se não gasto tempo meditando, é conversa fiada. É conversa fiada. Toda pessoa que tem intimidade com Deus, ela tem prazer em orar e tem prazer em meditar. Tanto que foram esses os conselhos de Deus para os homens de Deus. Josué, capítulo 1, vamos lá? Olha na tela, por favor. Josué, capítulo 1. Esse foi o conselho de Deus para Josué. Olha o que diz o versículo 1. E sucedeu, depois da morte de quem? Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como também disse a quem? Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua. Como fui com Moisés, assim serei com. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes. Tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés dela não te desvie nem para a direita e nem para que prudentemente te conduzas por onde quer que. Josué recebeu uma missão,
Josué recebeu o ministério? Josué era para repetir o que os outros repetiam, fizeram? Não. Tanto que Deus deixou bem claro, embora Moisés seja um homem de Deus, embora ele foi o meu servo, falava comigo face a face, através da vida dele eu fiz várias maravilhas, parti o mar vermelho, sequei, fiz várias obras, fiz 10 pragas vim sobre o Egito, através da vida dele, foi eu que fiz aquilo, mas ele morreu. Se você tinha alguma chance de querer fazer o que Moisés fez, então pode parar, porque agora é o que eu digo quando há troca de pastores. Na troca de pastores sempre vão uns e vêm outros. Aí você fala assim, não pastor, é normal. Não deveria ser. Não deveria ser. Porque às vezes a pessoa faz um pré-julgamento. Não, sabe, porque esse pastor não é igual o outro pastor. Mas meu irmão, se Deus fosse trazer eu aqui para Lucas do Rio Verde, para fazer o que o Macedo fazia, então Deus deixava o Macedo. Se fosse para eu fazer tudo que o pastor Bruno Macedo fez aqui, então Deus precisava trocar? Deixava ele. Mas com certeza havia algo em meu ministério que o Senhor queria compartilhar com a gente aqui. Tinha algo em meu ministério que Deus queria trazer a esse lugar. Então eu não posso querer replicar, eu não posso querer fazer igual. Eu posso admirar, eu posso ficar feliz, eu posso guardar na memória, eu posso deixar no meu coração, mas agora é tempo novo. Se Deus falou para Josué, Josué, não copia. Só digo uma coisa, assim como eu fui com ele, eu vou ser com você. Mas não vai ter um outro mar vermelho não, meu filho. Não vai ter outro mar vermelho não, já foi. O mar vermelho que tinha que ser aberto já se abriu, agora tem o Jordão. Você pode fazer a mesma coisa, porém em uma circunstância diferente. Você pode fazer a mesma coisa em circunstâncias diferentes, mas não espere o mesmo mar vermelho. Deus disse, acabou. Você quer ser conduzido? Você quer ser próspero? Você quer ser guiado? Você quer ser dirigido? Você quer ser uma bênção em tudo que você vai ser, assim como Moisés, meu servo, foi? Então faça o seguinte, medite na minha palavra, e dela você não se desvia nem para a direita e nem para a propósito. Quem de verdade medita na palavra não desvia. Quem medita, irmão, não esmurece. Quem medita não vem com aquela conversa assim, não pastor, sabe, eu não sei o que aconteceu comigo, de um tempo para cá, fiquei mal. Não, conversa, não há nada oculto que não há de ser o quê? Daqui a pouco Deus mostra. Não pastor, eu estava servindo a Deus que era uma belezura, eu estava servindo a Deus que era uma coisa maravilhosa, e aí de repente pastor, bateu um desânimo, bateu uma frieza espiritual, e aí de repente pastor, eu fui me afastando e desviei. Mentira! Se você voltar lá atrás, você vai ver que mesmo servindo a Deus, a pessoa andava com o pecado escondido. A pessoa não tinha aberto mão de toda a transgressão, a pessoa queria ter parte com Deus, mas ainda queria ter parte com o mundo, e é uma questão de lógica. Você é carne, e se você não tiver intimidade com Deus, o que vai mais pesar na sua decisão são as coisas deste mundo, as coisas dessa vida. Agora, se você tem intimidade com Deus, ainda que a sua carne grite, a sua escolha será pelo Espírito e não pela carne. A sua carne pode gritar, mas você fala não, porque tudo que eu vou vivendo aqui é passageiro, é momentâneo, vai acabar, mas o que Deus me der vai ser eterno, vai ser contínuo. Isso só tem quem medita, quem passa tempo orando e quem passa tempo o quê? Meditando. Agora para perguntar a si próprio, quanto tempo você gasta fazendo tanta coisa aí fora? Quando eu estava meditando nessa palavra, uma pessoa, eu vendo um encarte de uma pessoa, ela disse assim, que quando você quer meditar na palavra, nem que for preciso comprar tempo, você faz isso. E é figurado. O que é comprar tempo? Por exemplo, eu gosto todo dia à noite, pastor, chegar e assistir um filme. Então aquele dia eu vou comprar.
eu não vou assistir o filme. O tempo que eu assisto o filme, eu vou passar fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Depois eu vou fechar os meus olhos, vou deitar e vou dormir. Acabou. Já que durante o dia eu não tenho tempo, porque eu trabalho em tempo integral. O horário do almoço é igual o salário do professor Raimundo, é isso aqui. Então, pastor, eu não tenho realmente condição. Eu não tenho como furtar um horário do trabalho para poder meditar. Mas eu posso tirar 1 hora do meu entretenimento ou de qualquer atividade aleatória que não seja fundamental para poder buscar Deus. Se você tem intimidade com Deus, você faz. Eu me lembro de um rapaz que ele me deu um testemunho. Pastor, eu trabalho, começo 7 horas da manhã. Vou até no final da tarde. Saio do meu trabalho desesperado, correndo para a faculdade. Volto da faculdade 11 horas, 11h30 da noite, pastor. Eu durante o dia não tenho tempo para estudar. Durante o dia eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Durante o dia eu não tenho tempo para orar. Então o que eu faço? Eu termino de estudar lá para as 1h30 da manhã, quase 2 horas. 2 horas da manhã, até um certo horário, eu fico meditando e lendo a Bíblia, orando, falando com Deus. Eu falei, mas você termina, tem que voltar para o serviço até agora. Pastor, isso é só 5 anos. Depois de 5 anos eu vou ter tempo. Se esse é o sacrifício que eu tenho que fazer para continuar em intimidade com Deus, eu farei. Por isso, irmão, que muitos dizem que quando o crente vai para a faculdade, ele morre espiritualmente. Porque não sabe pagar o preço, não sabe se esforçar, muitas vezes não sabe se sacrificar para poder continuar numa vida com quem? Com Deus. Falei, irmão, mas pastor, se é o tempo que eu tenho, e eu não quero perder a minha vida com Deus, mas também preciso fazer algo para poder construir algo nesse mundo, então é o sacrifício que eu vou fazer. São só 5 anos, depois de 5 anos acaba. Aí eu vou ter o meu tempo regulado e eu vou poder não só uma, mas várias vezes entrar na presença de Deus. Não só uma, mas meditar na palavra de Deus várias vezes. Esses dias não, já faz uns tempos já, eu recebi um vídeo de um povo estrangeiro, irmão, que quando receberam a Bíblia, eles não podiam ter Bíblia e clandestinamente levaram a Bíblia para eles. Você já deve ter visto esse vídeo. As pessoas pegavam a Bíblia e abraçavam, beijava e ficava assim e esfregava, e alguns entravam em planto de choro. E às vezes você tem Bíblia em casa, Bíblia no trabalho, Bíblia no carro, trocentas versões de Bíblia no celular, mas prefere passar tempo com outras coisas do que com Deus. E depois chega para mim e pergunta, pastor, por que minha vida não muda? Depois pergunta para mim, por que você não recebe a bênção? Depois você pergunta para mim, por que a situação sempre é a mesma? Dá vontade de responder, porque você é a mesma pessoa sempre. Antes você não comia, não bebia, nem da comida e nem da bebida espiritual. E hoje você está na terra espiritual e continua faminto, porque não come nem bebe da comida espiritual e não bebe da bebida espiritual. Sabe a mãe passarinho? Não é ela que tem que correr atrás para poder encontrar o alimento, trazer e colocar na onde? Isso eu não vou fazer por você. A revelação é essa, a palavra é essa. Engole se você quiser. Intimidade com Deus. Se você não gasta tempo orando, e se você não passa tempo lendo, você não pode dizer que você tem. Pode dizer que você passa vontade em querer ter, mas você ainda não tem. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte.